Olá, meus amigos e minhas amigas da leitura popular da Bíblia, paz e bem. Então, continuando aqui os nossos estudos sobre os nossos evangelhos, então nós vamos continuar hoje com o estudo do Evangelho de Mateus. Então, nós estudamos lá o Evangelho de Marcos, o último encontro que nós fizemos, nosso estudo. Então a gente viu que o Evangelho de Marcos foi um evangelho assim, escrito muito rápido, sem nenhuma demérito, que é isso, e estava com pressa, né? Precisava escrever logo. E hoje nós vamos conversar então sobre o Evangelho de Mateus. Então vocês sabem que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, esses três evangelhos, eles compõem os evangelhos sinóticos. Isso, que a palavra sinótico significa parecidos, mesma visão. Então, só que o Evangelho de Marcos foi escrito lá na época da guerra. A gente já falou aqui na época da catástrofe, que aconteceu lá, aquela grande catástrofe do ano 70, que teve a Guerra Santa, que começou no ano 66 depois de Cristo, foi até o ano 73, que foi lá a última resistência dos judeus na cidade de Massada. Bem, então para nós começar, eu só queria fazer um comentário para vocês não esquecer que o Evangelho de Mateus é o primeiro que aparece aqui na nossa literatura bíblica, né? É o primeiro que aparece aqui. Mas na realidade ele não é o primeiro, ele é o segundo na história, porque o primeiro foi o Marcos, que está no ano 70 a 75. Ele foi escrito em algum lugar ali da Galileia. Outro diz que foi escrito até em Roma também, mas o importante é que ele fala da Galileia, o Evangelho Galileu, e Jesus seguindo para Jerusalém. E o Evangelho de Mateus está lá no ano 85, então ele já quer, ele tem uma outra, vamos supor assim, uma outra reflexão. Já que o Evangelho de Mateus está depois da catástrofe, está depois da destruição de Jerusalém e também da destruição do templo. Então eles estão lá no ano 85, estão tentando reconstruir a religião daquela época. Então o que sobrou para eles? Lá no ano 85, o templo já tinha sido destruído e Jerusalém também tinha sido destruído. E agora? Como é que a gente vai fazer? E a pergunta é, e agora? Então o Evangelho de Mateus tem uma outra ótica, ele é um evangelho judeu. Então eu só queria, quando a gente fala assim, quando os judeus estão lá discutindo com Jesus, os fariseus, os judeus, mas fala judeus, pessoal, é uma maneira de dizer, vamos dar um exemplo assim, os russos atacaram, vamos dizer assim, lá a Eslovênia. Aí não foi os russos, foi o exército russo, não é isso? Quando você vê assim, os americanos atacaram o Afeganistão, não foi os americanos, foi o exército americano mandado pelo presidente, essas coisas todas. Então é só para a gente entender um pouquinho. Então o Evangelho de Mateus, quando Mateus foi escrever, ele olhou para Marcos, já tinha sido escrito. E também o Lucas também olhou para Marcos. Então vocês lembram que quando a gente estudou lá o Evangelho de Marcos, a gente viu lá, logo lá no capítulo 1, versículo 2, que ele fala assim, olha, isso foi escrito para se cumprir o que está escrito do profeta Isaías. E a gente viu lá que não era Isaías, o versículo 2 lá é Malaquias. Depois você vê também lá no capítulo 2, 26, que o pessoal entrou na plantação, era no dia de sábado, para colher trigos. E os sacerdotes disseram, mas dia de sábado vocês estão fazendo tudo que é contra a lei. Aí disse, mas você se lembra lá também, que na época do Davi, eles entraram lá no templo do sacerdote Abiatar, então é o capítulo 2, versículo 26 de Marcos. E aí se você vai ver lá no texto bíblico, não é Abiatar, é Abimeleque. Então essas duas frases aí, quando Mateus e Lucas foi copiar, eles omitiram.
Essa frase não tem aí, ó, nem o Beatar e nem o Isaías, né? Porque não é, lá é o Malaquias. Outra coisa importante do Evangelho de Mateus, pessoal, que ele vai falar, aqui é muito importante, e que ele vai falar sobre a questão, a lei é importante para o Evangelho de Mateus. Então é um evangelho que está os judeus, os cristãos, tudo lá era tudo judeu, né? Tinha os cristãos que era da religião do judaísmo e tinha os cristãos que era cristão, judeu cristão e judeu do judaísmo, estavam junto ali. Mas a religião do judaísmo tinha levado, então, passado por uma grande catástrofe. Porque a religião do judaísmo, como até hoje, ela é baseada em dois pilares, né? Dois pilares. O templo, né? É o templo e a lei. E agora não tem mais templo. Como é que vai fazer? O templo foi destruído e Jerusalém também foi destruído. Esses dois pilares, Jerusalém e o templo, era muito importante. E nessa destruição lá no Evangelho de Marcos, foi uma grande catástrofe. E vocês sabem que a catástrofe é quando o exército vai chegando, é terra arrasada, vai derrubando todo mundo, vai matando todo mundo, vai destruindo todo mundo, né? Então, o Evangelho de Mateus, ele está lá no ano 85 em diante. Então é bastante interessante lembrar que fazer esse raciocínio mental, que é lá no ano 85, eles estão voltando a sua mente para Jesus no ano 33, que foi assassinado, e também estão olhando a outra catástrofe que houve do ano 66 ao ano 73. Esse raciocínio de mente não é muito fácil, né? Quando eles estão falando do templo, quando eles estão falando de Jerusalém, já não tem mais Jerusalém, já não tem mais templo, já foi tudo destruído no ano 70. Então, a comunidade, então a gente sabe que os evangelhos, a gente fala a palavra assim, evangelho é segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Não é evangelho de João e nem de Mateus, é evangelho segundo Mateus. O templo já foi destruído. E agora, pessoal, como é que vai fazer com tudo isso? Então eles procuram fazer uma grande atualização. E essa atualização, eu até para quem está, vocês que está com a Bíblia na mão aí, a gente poderia pegar já o Evangelho de Mateus, e aqui eu separei o capítulo 5 e também o capítulo 5 e também o capítulo 20 para a gente fazer uma repetição, mas eu queria pegar primeiro aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, como que o Evangelho vai trabalhar daqui para frente agora. É o capítulo 9, versículo 13, dá para vocês não esquecer, capítulo 9, versículo 13. Aqui ele pega uma frase lá do profeta Oséias, olha lá. Vocês aprendam, vão e aprendam. O que significa? Quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos e sim pecadores. Lá no ano 85, não tinha mais como fazer o sacrifício que eles faziam no templo de Jerusalém, certo? Lá matava, vocês sabem que eles matavam lá o bezerro, outro matava o cordeiro, alguns era pombo, de acordo com o financeiro aqui. E eles não tinham mais como fazer isso aí. Então o que eles estavam? Eles mudou agora o jeito. Então agora o sacrifício que era feito para Javé, agora não é mais, agora é sacrifício. Não é mais sacrifício, agora é misericórdia. Então o Evangelho vai trabalhar
a lei e a misericórdia. É muito importante a gente, quando for ler o Evangelho de Mateus, olhar essa parte. Eu quero, né, misericórdia, né? Eu quero misericórdia e não sacrifício. Olha lá, quero misericórdia e não sacrifício. E no capítulo 12, versículo 7, ele fala de novo aí, misericórdia quero e não sacrifício. Quer dizer, é para a pessoa realmente aprender direitinho. E falando em Evangelho de Mateus, em misericórdia e sacrifício e tudo mais, o Evangelho de Mateus, então, ele vai também fazer então essa atualização. Ó, já que lá em Jerusalém e também no templo era importante a lei e o sacrifício, agora não tem mais o templo e nem Jerusalém, eles se apegaram então à misericórdia, né? Misericórdia eu quero e não sacrifício. E a lei, que era importante, ela continua sendo importante, porque o Evangelho de Mateus, ela é para os judeus cristãos. Então o judaísmo era ligado à lei. Então eles estão aqui, depois dessa grande catástrofe que arrasou lá no ano 85, fazendo essa atualização. Daí o Evangelho de Mateus, é bastante importante a gente não perder de vista isso aqui, ele vai trabalhar a justiça. E o Evangelho de Mateus vai aparecer, ele aparece 7 vezes o termo justiça no Evangelho de Mateus, 7 vezes justiça. Enquanto no Evangelho de Marcos, que foi escrito antes, é 0. Então, Marcos não tem a palavra justiça, enquanto Mateus é 7. Outra coisa importante também é o número 7, que a gente já vai verificar já. E o Evangelho é organizado em 7 partes, vamos dizer assim. Então ele tem a primeira parte é uma introdução, né? É uma introdução, e depois ele é organizado em 5 livrinhos, 5. E cada livrinho vai falar de um sermão. O sermão depois tem uma narração. O que é sermão? Então 5 sermões. A minha mulher me deu um sermão. O padre me deu um sermão. Ou o meu marido me deu um sermão, ou a polícia me deu um sermão porque eu estava errado. Então, sermão tem a ver com ensinamentos. E é bastante importante, eu vou falar para vocês que é onde estão os sermões, né? Que a gente só tem meia hora aqui, mas dá para a gente aprender bastante, porque você vai fazer o encontro com a Bíblia na mão. O primeiro sermão está no capítulo de 5 a 7, que é o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha. O segundo sermão é o capítulo 10, que é o Sermão da Missão. Então, Jesus fala o Sermão da Montanha e o Sermão da Missão, ensinar como a gente vai fazer a missão. O terceiro sermão é o capítulo 13, que é o Sermão das Parábolas, que é até um curso que eu estou dando aqui, estou dando um curso online, né, para quem quiser assistir, né? Quarta-feira agora vai ter, né? Quarta-feira agora vai ter, que é o dia 27 de Mateus, 27 de Mateus, o dia 27 de maio, Mateus está aparecendo, 27 de maio, e a gente vai fazer a segunda parte. É o Sermão das Parábolas. E depois do capítulo 18, é o Sermão da Comunidade. Olha que importante você ler lá. E depois do 23 e 24, 24 e 25, é o Sermão da Vigilância. Então vamos recapitular. Sermão da Montanha, capítulo 5 a 7. Capítulo 10, o Sermão da Missão. Capítulo 13, o Sermão das Parábolas.
Capítulo 18, Sermão da Comunidade. E o 24 e 25, o Sermão da Vigilância. E depois, 26 a 28, é um fechamento total. Então, 7 é organizado em 7, o sermão, aliás, o Evangelho de Mateus. E a palavra justiça aparece 7 vezes. E lá na introdução, para quem a gente viu lá o Evangelho, quando ele falou de Mariologia, a gente pegou o Evangelho de Mateus, lá também tem, a gente vai retomar lá depois, né? Que aparece 42 vezes, né? Ó, até vou pegar lá para nós não esquecer. E só bem rapidinho aqui, é o capítulo 1, versículo 17, para vocês não esquecer, que vai voltar o número 7 aqui, ó lá. Diz assim, ó, capítulo 1 de Mateus, versículo 17. Portanto, o total de gerações de Abraão a Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia são 14. E do exílio da Babilônia até Cristo são 14 gerações. Então aqui, ó, 14 vezes 3, 42. 7 vezes 6, 42. 14 dividido por 2 é 7. Então, para mostrar aqui, então, a importância do 7 também, né? 3 gerações, né, também, né? É a importância aqui falar das gerações, né? Então, bom, continuando aqui, então, o 7, ainda para quem não sabe, a gente já explicou várias vezes, mas acho que vale a pena a gente relembrar, é o número da perfeição, segundo a Bíblia. Então, vai aparecer muito 7 aqui, né? Lá no livro do Apocalipse, o João abre 7 selos. Lá tem 7 vezes 7, lá no livro do Apocalipse. 7 vezes o termo 7, para mostrar a importância do termo 7, né? Ou melhor, do número 7, não é do termo 7. E lá, então, porque o número 3 é o número de Deus, e o número 4 é o número da criação. Então, 4 mais 3 são 7. 7 é o número da perfeição. E eu queria retomar mais um ponto aqui, para mim não esquecer, a importância da partilha dos pães, que vai aparecer 2 vezes aqui no Evangelho de Mateus, e vai aparecer 2 vezes também no Evangelho de Marcos. E esse termo, ou melhor, esse tema, partilha dos pães, aparece nos 4 Evangelhos. Então, para mostrar aqui a importância, né? Para mostrar para todos nós aqui a importância da partilha nos evangelhos. Então vai aparecer nos 4 evangelhos. Eu queria retomar aqui, além da organização, eu queria pegar um pouquinho com vocês, para nós, e depois a gente vai pegar também, mostrar a questão da justiça. Quem estudou um pouquinho com a gente, lá a Mariologia, vocês viram que o Evangelho de Mateus ele começa com uma genealogia, que é o capítulo 1, de versículo 1 a 17. Aqui ele vai falar, é bastante importante, a gente vai pegar um tempinho para fazer essa parte aqui de novo, para vocês não esquecer. Ele vai falar da descendência de Jesus, que Jesus é descendente, então aparece aqui 5 mulheres. A primeira mulher que aparece é a Tamar, vai aparecer aqui, a Tamar. E ela vai aparecer, a Tamar, depois a Raabe, depois a Betsabeia, depois a Ruth e depois a Maria. E essas 4 mulheres que vai aparecer aqui, a Tamar, é uma historinha muito interessante. A Tamar é assim, ela era casada, Judá tinha 3 filhos, e ela casou com um dos filhos, e diz que o primeiro filho morreu, morreu deixando ela viúva, e ela ficou viúva sem filho. Segundo a história de Israel, a mulher que ficou viúva sem filho, ela não tem herança nenhuma, ela fica abandonada, é uma mulher que tem que pedir esmola, não é que nem hoje que nós temos a previdência, né?
Aquele tempo só poderia ver a providência de Deus, não a providência dos homens não tinha. Vivia de esmola, de alguém ajudar, como é que nem aconteceu tanto com ela, como a Raabe, como a Ruth e a Betsabé. Então, a Tamar, o que aconteceu com ela? O pai dela falou para o segundo filho, casa com ela também, para poder ver se tem filho. Só que se ele tivesse filho com ela, era filho do irmão. A geração, questão de herança, né? Ficava por irmão. Então diz lá o texto que ele não quis ter filho com ela. Faz bem detalhe lá como que ele não quis ter filho com ela. E Deus que não gostou. E ele também morreu. Aí só sobrou o filho mais novo. E esperava o filho mais novo. Mas sabe que o filho mais novo queria casar? E ela foi embora para casa do pai dela. Ficou lá abandonada. Só que ela ficou sabendo que o Judá ia lá para aquela época, lá para as terras lá. Então ela se vestiu de prostituta e ficou lá na porta da cidade, colocou a burca, aquelas coisas todas. E ele chegou lá e quis ter relações sexuais com ela. Era prostituta. Ela falou, quanto você me paga? Ah, eu dou um cabrito e tal, né? Mas qual é a garantia? Ele deixou com ela o anel e o cajado. E assim aconteceu. E ele foi embora. E ela teve a relação sexual com ele, ficou grávida, a Tamar. E depois ele mandou os empregados ir lá pagar, levaram o cabrito, procuraram a prostituta e não acharam. Vou resumindo aqui porque é muito comprida a história. Mas daí, quando passou os tempos, passou, e ela se pareceu grávida, achou-se grávida. Falaram para o Judá, Judá, a sua nora viúva está grávida. Nossa, ela se prostituiu. Então, vamos levar ela para a fogueira. Então mandaram pegar ela, assim era a lei de Israel. Quem ficava grávida, solteira, ia para a fogueira. Aí o que aconteceu? Quando ela disse, eu vou para a fogueira, mas sabe quem que é o pai dessa criança? O homem que é o pai dessa criança é o dono desse cajado e desse anel. Tudo essa historinha, pessoal, está lá no Gênesis 38. Vocês podem ler lá, é uma história de uma prostituta. E quando o Judá viu isso, essa mulher é muito mais justa do que eu. Olha aqui, por que será que Mateus pegou essa historinha? Para mostrar a questão da justiça. Ele diz lá, a Tamar é mais justa do que eu. E depois da Tamar, veio aqui a Raabe, Josué capítulo 2. Foi a Ruth, que tem o livro de Ruth, a Betsabeia, que está lá, segundo Samuel 11, e depois Maria, que se achou-se grávida também, fora do casamento. E José, não querendo denunciá-la publicamente, porque ele era um homem justo. Olha, aqui é o termo justiça, meus irmãos. E ele não denunciou ela, Jesus nasceu. Então, o termo justiça vai aparecer em todo o Evangelho de Mateus. Então, o Evangelho de Mateus é o Evangelho da justiça e o Evangelho da lei, né? Aí ele vai falar lá no capítulo 20, ele vai dizer assim, quer ver? Capítulo 5, versículo 20, olha lá. Ele diz assim, pois eu lhe digo, se a justiça de vocês não superar a justiça dos doutores da lei e do fariseu, vocês não entrarão no reino dos céus. Pessoal, aqui não é céu, é céus. Vocês já aprenderam isso aí já, né? Só para quem não aprendeu, depois a gente vai falar. Precisa ter. O que é céus? Se não falar nesse evangelho, fala no evangelho quando for gravar o evangelho de Lucas, às vezes não dá tempo. Então, vai aparecer aqui no capítulo 5, que é as bem-aventuranças, vai aparecer o capítulo 5, versículo 3, versículo 6, versículo 10. Eu vou dar uma lidinha aqui, porque isso aqui é importante para retomar um pouquinho isso aí. Ele vai dizer assim, olha, felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino do céu, Versículo 6, felizes os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Olha lá, felizes os que têm sede e fome de justiça. Foi isso que Jesus fez a vida toda. Por isso que para nós entender as parábolas, pessoal,
nós temos que entender essa palavra justiça. Jesus que nasceu pobre, viveu pobre, morreu miserável. Quem aceitar esse Jesus vai ser salvo. Quem não aceitar não vai ter. É o que fala a parábola, né? Lá a parábola de Marcos 4, de 10 a 11. Aliás, de 10 a 12. Então a gente vai aprofundar mais lá no curso das parábolas sobre esse assunto aqui, né? Pobre no espírito, porque deles é o reino, pobre de espírito, porque deles é o reino do céu. O que é pobre de espírito, pessoal? Eu gostaria até de ler aqui para vocês, olha, esse livro aqui do Frei Carlos Mestre. Está até descascado, já li ele umas 50 vezes. E cada vez que eu leio, eu aprendo, sabe? Cada vez que eu leio esse texto aqui, eu aprendo. E eu gostaria de ler para vocês o que ele escreveu aqui sobre pobre no espírito. Não é pobre de espírito. E nem pobre em espírito. Não. Não é de nem em. É pobre no. Ele escreveu assim, olha. Jesus reconhecia a riqueza e o valor dos pobres. Ele vai citando o texto bíblico aqui, olha. Definiu que a sua própria missão era anunciar a boa notícia aos pobres. Lucas 4:18. Ele mesmo vivia como pobre, não possuía nada para si, nem mesmo uma pedra para reclinar a cabeça. Mateus 8:18. E a quem queria segui-lo, ele mandava escolher ou Deus ou dinheiro. Mateus 6:24. Então, o pobre no espírito, quem é? É o pobre que tem o mesmo espírito, o espírito de Jesus. Não é o rico e não é o pobre, nem o pobre com cabeça de rico, mas é o pobre que diz, eu acredito no mundo melhor. É aquele pobre que acredita no pobre que padece. Vamos colocar com as nossas palavras? Apesar que a palavra do Carlos Mestre é nota 1000, né? Significa assim, o pobre no espírito não é o rico e nem o pobre. É os dois. Depende como ele segue Jesus. Ele tem o espírito de Jesus? Então, o pobre no espírito é aquele que segue Jesus. Tem o mesmo espírito, acredita no Jesus servidor. O Jesus que veio dar a vida pela humanidade. Não o Jesus rei. O Jesus o nome de Jesus é lindo, é bonito, tudo bem, tudo isso mesmo, também. Mas é o Jesus que andou, pisou na lama junto com esses pobres. Aí quem não gosta de pobre, não vai gostar desse Jesus. Uma vez eu estava numa celebração e era esse evangelho. E o ministro da Eucaristia disse para mim assim, esses pobres, subversivos, eu quero ver tudo debaixo da terra. Eu fiquei quieto. Eu vou falar o que com o senhor desse? Um homem que leva a comunhão para as pessoas, fala assim, pobre baderneiro, eu quero debaixo da terra. Bom, tem pobre baderneiro? Tem. Mas tem rico baderneiro também? Tem gente baderneira em tudo quanto é sociedade, não é mesmo? Então, pessoal, pobre no espírito, eu não podia deixar de explicar para vocês. O Evangelho de Mateus vai colocar todo esse assunto. E mais aqui, rapidinho, eu queria colocar para vocês aqui uma parábola, se der tempo, né? Já está chegando o final aqui do nosso curso aqui, né? Mas é a parábola do capítulo 20, onde o homem saiu de manhã, saiu 9 horas, saiu meio-dia e saiu às 5 da tarde, saiu 5 vezes. E encomendou uma moeda de prata para cada um. Né? Uma moeda de prata para cada um. E o que aconteceu? No final mandou pagar pelo último, até o primeiro. E os últimos, tá bom, 1 hora, recebeu uma moeda de prata. E quem trabalhou o dia inteiro também recebeu uma moeda de prata. E ficaram aí reclamando de tudo isso aí. O que o Evangelho bateu com isso? Queria falar da justiça. Aquele trabalhou o dia inteiro
das 6 às 6, uma moeda de prata. O que trabalhou 1 hora, a parábola, ela chama a atenção da gente, né? A parábola significa aquilo que a gente não entende, mas só o projeto de Deus entende. Meus irmãos e minhas irmãs, então vamos terminando aqui. Depois a gente continua nos outros evangelhos, retomando algumas partes do evangelho de Mateus. Que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que você lê esse evangelho com a Bíblia na mão, pegando os textos, que é para a gente poder entender direitinho a palavra de Deus. Porque a importância do evangelho é a gente mudar a nossa mudança.